mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma oração para começar, então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez que a gente vai estar estudando o livro das bases da fé cristã, mas, na verdade, estamos estudando a Tua Palavra, os Teus fundamentos, tudo aquilo que é básico para a gente compreender sobre a nossa fé e que muitas vezes a gente percebe que precisava conhecer mais. Abençoa esse estudo de agora e que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós e tocar nos nossos corações. Obrigado, Deus, por mais um estudo que a gente vai fazer agora, e abençoa aqueles que não puderam estar conosco hoje. Abençoa a vida do Pedrinho, que está doente, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele, Pai. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, vamos lá então, pessoal. Hoje o capítulo que a gente vai estudar é o capítulo 7. E o capítulo 7, ele fala... A pergunta é, o que é o homem? Né? O que é o homem? Só que eu mudei um pouquinho o título desse aqui, não é porque eu acho que eu sou melhor que o Gruden, não. Mas, assim, eu penso que quando o estudo fala sobre o homem, na verdade, ele fala sobre a humanidade, né? E a questão é que, assim, dentro de o que eu acho, assim, que dentro de uma cultura machista, e principalmente a cultura semita dos israelitas no Velho Testamento era muito machista, eu resolvi colocar o título dessa aula de humanidade, né? Porque todos nós somos humanos, independente se homem ou mulher, mas somos humanos, né? Então, assim, a pergunta seria, não é que é o homem, mas o que é a humanidade, né? Então, assim, para tentar ser um pouco mais politicamente correto, eu coloquei humanidade, tá? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar na criação do homem e da mulher, vamos pensar o que a gente precisa saber sobre isso e como trabalhar esse conceito, né? Esse capítulo é bem curtinho, né? Espero que a gente consiga terminar ele rapidinho, mas, assim, importante da gente estar olhando para tudo isso. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo físico, ele criou a natureza, ele criou todas as coisas, ele criou também as coisas espirituais. E aí, depois de ter criado todas as coisas, ele gostou muito daquilo que ele criou. Oi, Karina, tudo bem? Oi. Beleza. Desliga seu microfone, tá entrando um monte de barulho aqui do seu... Ai, das suas coisas. Né? Então, assim, depois da criação, de tudo que Deus criou, ele criou a humanidade, e ele criou a humanidade de uma forma muito especial, né? Então, assim, de tudo aquilo que Deus criou, ele foi criando, foi falando que era bom, que era legal, mas, assim, o dia que ele criou a humanidade, ele falou assim, não, isso aqui realmente é muito bom. Então, a criação de Deus em relação à humanidade, ela foi diferente de todas as outras coisas. Então, por isso que o capítulo, ele usa um capítulo só para tentar trabalhar, então, o que é o ser humano, né? Então, vamos voltar mais uma vez lá para Gênesis, capítulo 1, 27, 28, que diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, assim, Deus, quando ele criou a humanidade, ele deu essa característica, algumas características especiais para a humanidade, né? Toda essa questão de subjugar a terra, de dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, né? Então, assim, a ideia é que realmente o homem,
tivesse essa capacidade de administrar e de cuidar de todas as coisas que Deus criou aqui no mundo. Uma coisa muito importante para a gente pensar, e que o Gruden faz questão da gente prestar bastante atenção, é que Deus não criou o homem porque precisava do homem ou porque lhe faltava algo, né? Então, assim, é um erro a gente pensar que Deus criou o homem porque sem o homem ele não ia conseguir ser Deus, né? Então, assim, seria errado a gente chegar nessa conclusão de que o Deus precisava do homem para existir, não. Ou pensar que Deus faltava alguma coisa para Deus. Deus não conseguia ser totalmente Deus porque faltava alguma coisa. Era o homem, faltava o homem. Não, não. Então, assim, é importante a gente entender na forma absoluta de Deus, no sentido de que ele não precisa da humanidade, mas ele criou a humanidade e ele fez um projeto para a humanidade e ele queria que a humanidade tivesse alguns fins, e a gente vai ver assim os propósitos do homem. Então existe, então, olhando para a criação de Deus, olhando para como que Deus formou o homem, a existência do homem, que existe um propósito do homem aqui na Terra, da humanidade aqui na Terra, né? Então vamos lá e vamos ver assim algumas características importantes de por que que o homem, qual o propósito da humanidade aqui na Terra. Primeira coisa que acho que todo mundo fala assim, né? Então, assim, para que você existe? Qual a razão da sua existência? Eu existo. A gente sempre fala, eu existo para glorificar a Deus, né? Então, assim, é um chavão, mas ao mesmo tempo é algo assim muito importante para a gente entender nas nossas vidas, né? Deus, ele não veio trazer simplesmente uma vida para nós, mas João 10:10 diz que eu vim para que tenham vida e que a tenham plenamente, né? Então a questão é o que é glorificar a Deus, né? O que é glorificar a Deus? João 17:4 e 5 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora o Pai glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora aqui, eu queria que você prestasse um pouco atenção que Deus está falando de três glórias diferentes nesse versículo, né? Então, eu te glorifiquei na terra no sentido de que Deus, ele abençoou, ele fortaleceu, ele deu essa incumbência, essa glória de ser Deus e homem aqui na terra para Jesus Cristo, né? Então, assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, né? Então, eu te glorifiquei aqui na terra, aliás, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. É Jesus, desculpa, pessoal, aqui é Jesus falando que a obra que ele fez glorificou o Pai, né? E agora o Pai glorifica-me junto a ti, né? Então, assim, essa segunda glória que a gente está vendo aqui é a glória que da união de Jesus Cristo com o Pai, e a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, a glória de ser Deus. Quando a gente olha ali em Filipenses, Deus falando que Jesus tenha a mesma atitude de Cristo. E aí, nesse texto de Filipenses, Jesus fala assim, ele não usurpou ser igual a Deus. Então, assim, com a glória que eu tinha, essa glória era a glória do ser Deus antes dele vir para a Terra, e a glória do ser trino, da trindade de Deus completa em Deus, né? Então, assim, são três glórias aqui que a gente está vendo, né? Eu te glorifiquei na terra completando a obra, então a obra de Cristo glorificou a Deus. O Pai glorifica-me junto a ti, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, ou seja, a glória da reintegração da Trindade com a glória que eu tinha contigo, que é a glória da Trindade antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, né? Então, são três glórias diferentes. E uma vez, aliás, no começo do ano, depois do carnaval, a nossa igreja fez uma coisa chamada Quaresma.
E a quaresma foram 40 dias que a gente fez de jejum, oração, comunhão, e a gente leu um livro junto. Então, a gente fez a devocional, todo mundo junto também. E aí, nesses 40 dias, a gente estudou um livro chamado Uma Vida com Propósito. E eu não lembro que capítulo que era, mas nesse capítulo falava que a gente precisava glorificar a Deus com as nossas vidas, né? E essa é a questão. Para a gente que é cristão, é mais fácil falar assim, eu vou glorificar a Deus através da minha vida. Mas naquela hora eu fiz a devocional com as minhas tias, e aí as minhas tias não conseguiam entender essa frase, né? E aí eu escrevi um WhatsApp para elas tentando explicar o que era. Eu coloquei aqui para elas o que eu escrevi para elas. Eu coloquei assim: glorificar a Deus é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo de bom que fazemos e dizemos, graças a Deus, ou seja, damos glória a Deus que nos capacitou para fazer alguma coisa boa. Se eu fizer um bolo e ficar gostoso e alguém disser, puxa, esse bolo está ótimo, você então diz, graças a Deus, ou seja, foi Ele que me capacitou para fazer este bolo. Eu acho que tudo que nós fazemos, pensamos, olhamos ou dizemos que seja bom, que ajude o próximo, que engrandeça o nome de Deus, tudo isso é dar glórias a Deus. Então, assim, eu tentei explicar de uma forma bem básica o que é glorificar a Deus em nossas vidas. Vou falar uma coisa aqui, depois você pode comentar se você não concordar, mas acho que é bom trazer essas coisas para a gente pensar, né? Mas assim, eu gosto de falar uma frase. A frase é a seguinte: tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. E tudo que eu faço de ruim fui eu que fiz. Não sei se você entendeu a minha frase. Tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. Tudo que eu faço de ruim fui eu que fiz. Por que eu digo isso? Eu digo isso para a gente entender um pouquinho a questão de que tudo de bom que eu faço vai glorificar o nome de Deus, foi Deus que fez através de mim. Então, se eu toquei uma música e deu certo, se eu fiz uma pregação e ela tocou as pessoas, se eu fiz uma comida e eles gostaram, se eu escrevi um texto que abençoou as pessoas, tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim, então toda a glória tem que ser dada a Ele. Mas tudo que eu faço de errado fui eu que fiz. Por quê? Porque eu sou um pecador miserável que precisa da graça de Deus e muitas vezes eu não dependo de Deus e não busco a Deus nas minhas necessidades, naquilo que eu tenho que fazer, e aí eu faço pela minha carne, faço pela minha força, dá errado, e aí Deus acaba não sendo glorificado porque eu tentei fazer as coisas pela minha própria força. Então, grava essa frase aí no final da aula, você pode dar um parecer aí, se é besteira ou não, né? Acho que eu digo porque minha esposa não gosta muito dessa frase, né? A frase é: tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. Tudo que eu faço de ruim fui eu que fiz, fui eu mesmo que fiz, tá? Uma outra coisa que a Bíblia fala em Romanos 11:36, ele diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, né? Deus é tudo que Ele fez através dele, por Ele, é tudo para glorificar o nome dele. Então, acho muito importante a gente pensar nessa questão. Há 3 semanas atrás, eu fiz uma pregação que a gente lá na igreja está começando a estudar o livro de Efésios, né? Eu gosto muito do livro de Efésios. E se por curiosidade você abrir o livro de Efésios, por curiosidade, mas assim, se você abrir o livro de Efésios, no capítulo 1, é muito interessante que do versículo 3 até o versículo 14, você tem aqui se você olhar bem para esse texto, do verso 3 até o verso 14, você vai perceber que esses versos, eles formam uma música, que tem 3 versos, tem 3 pedaços, e todos esses pedaços terminam com o mesmo refrão. É muito interessante isso, né? Então,
você vê assim o capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou todas as bênçãos espirituais. E aí versículo 6 diz assim, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, assim, esse primeiro texto, pedaço de 3 até 6, ele fala sobre o Pai. O segundo texto fala sobre o Filho, e nele temos a redenção, versículo 7. E nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos seus pecados, de acordo com as riquezas da graça, nos revelou todas essas coisas aí. Aí no versículo 12, ele termina assim, sejamos para o louvor da sua glória. E aí o último pedaço, do 13 até o 14, ele fala sobre o Espírito Santo, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então é uma coisa interessante que esses 3 blocos desse texto, eles formam 3 versos que terminam com 3 refrãos. Um fala sobre o Pai, um fala sobre o Filho, um fala sobre o Espírito, e os 3 terminam para louvor da sua glória. Então, tudo que foi feito, tudo que foi firmado aqui na terra, foi feito para glorificar a Deus. E as nossas vidas, cada um de nós fomos feitos para glorificar a Deus. Então, o livro, quando ele fala glorificar a Deus em minha vida, ele fala glorificar a Deus em minha vida seria honrar a Deus. Tudo que a gente faz que honra a Deus é glorificar a Deus através da minha vida, né? Existe uma coisa meio besta, né, que eu acho que é, por exemplo, coisa de jogador de futebol, sabe? De lutador de Ultimate Fighting, que depois que eles ganham uma luta, eles apontam para cima e começa a correr fazendo assim, sabe? Coloca uma faixa de 100% de Jesus. Aí, mas essas coisas assim, pensa, né? Tipo assim, naquele momento você está honrando a Deus. E no resto da tua vida, né? Você olha para o Neymar, que aliás ele deve estar jogando hoje, mas assim, você olha para o Neymar e você fala assim, pô, mas o cara colocou uma faixa 100% de Jesus, mas que testemunho que ele tem dado na vida dele, né? Xingando os outros, mentindo, que machucou e não sei o quê. Você entende? Então, honrar a Deus com as nossas vidas é mais do que pontos onde você está em evidência e você aponta para cima falando que foi Deus. Talvez até no escuro, sabe, quando ninguém vê, quando você honra a Deus nas suas atitudes, em qualquer coisa pequena que venha glorificar a Deus, né? Então, honrar a Deus significa isso, né? Eu gosto muito de jogar tênis lá no meu clube. É muito engraçado que todo mundo fala muito palavrão quando joga tênis, né? Mas assim, é engraçado que toda vez que eles jogam comigo, eles param de falar palavrão, né? E um dia eles estavam conversando comigo assim que ninguém consegue falar palavrão quando joga comigo, né? Porque eles nunca me viram falar um palavrão na quadra, né? E assim, aquele dia eu falei, puxa, que legal, né? Que toda a glória seja dada para Deus. Coisa boba, pequena, mas que honra a Deus. Outra coisa que ele fala assim, que glorifica a Deus nas nossas vidas, é bem dizer a Deus. É falar bem de Deus, é agradecer a Deus, é dizer, sabe, falar que todas as coisas boas que você fez foi por causa de Deus, e é interessante isso, né? Mas assim, toma cuidado, né? Um dia existe um cantor, um dos cantores e musicistas que eu mais gosto do meio evangélico, que chama João Alexandre. E um dia eu estava numa apresentação dele, lá no encontro das igrejas Hollins, e ele tocou assim, sempre que ele toca é muito bom, eu sempre gostei muito, né? E aí no final, eu estava do lado dele assim, aí um cara veio cumprimentar e falou assim, nossa, João Alexandre, você tocou muito, né? Nossa, com certeza é, é, você, uma apresentação maravilhosa. Aí o, o João Alexandre falou assim, foi Deus, né? Foi Deus. Aí o cara que estava falando com ele, elogiando o louvor, ele falou assim, não, João Alexandre, não foi Deus, foi você. Porque se fosse Deus, não ia ser bom, ia ser perfeito.
Eu achei mó engraçado, o cara deu um corte no João Alexandre, assim, tão forte, né? Então, assim, o que na verdade eu entendi dessa conversa foi assim, claro que muitas vezes a gente que faz, né? Eu acho que naquele momento o cara estava agradecendo pela dedicação, pelo esforço do cara, tal, assim, né? E aí o João Alexandre quis falar que era Deus, mas na verdade não era só Deus. Claro que Deus estava ali, mas assim, de uma certa maneira, a gente precisa entender que Deus também usa as nossas vidas. E às vezes a nossa dedicação faz parte de tudo aquilo que Deus está fazendo, né? E depende muito, quando alguém elogia, se ele está elogiando o seu esforço ou o resultado, né? E eu acho que o resultado vai ser sempre glorificar e bendizer a Deus. Uma outra forma de glorificar a Deus também é amar a Deus, né? Toda vez que a gente mostra o nosso amor por Deus, a gente glorifica Ele. E quando a gente devota-se, eu acho essa palavra muito legal, sabe? Na verdade, os orientais levam isso muito a sério, porque a devoção é algo que, assim, é uma consagração, é um sacrifício, sabe? E esse sacrifício que a gente faz para Deus glorifica a Deus, sabe? Eu acho que uma forma de adoração, de glorificar a Deus nas nossas vidas, de devoção, é, por exemplo, o dízimo e a oferta, né? Eu gosto muito quando o Ameixa fala isso na hora da oferta, assim, ele fala que a oferta que a gente dá para Deus é adoração, né? E por isso que muitas vezes a gente dá a oferta no meio do louvor e adoração. Por quê? Porque ofertar também é adorar a Deus, né? E tudo que a gente dá para Deus, a gente sacrifica aquilo para Deus, a gente glorifica o nome dele, né? Mas, sabe, eu fico pensando às vezes assim que às vezes a gente tenta roubar a glória de Deus, né? É como aquela história em Atos da Safira, Ananias e Safira, sabe? Que Jesus é Deus. Aí eles estavam começando a igreja primitiva e aí o pessoal estava vendendo seus terrenos para ajudar os pobres e os caras venderam o terreno, pegaram metade para eles e foram ali na igreja e falaram: ó, tô entregando tudo, né? E aí o Pedro fala assim: puxa, você não está mentindo para a gente, você está mentindo para Deus, né? E Deus vai lá e acaba com a vida do Ananias. Aí depois chega a Safira, e aí Safira vem, fala: o que vocês estão dando é tudo, né? E Pedro fala isso, e ela fala: sim, o que a gente está dando é tudo, né? Eu acho que, de certa maneira, eles estavam querendo um pouco da glória para eles, né? E aí a questão é que a Safira também foi fulminada e os dois morreram, né? Ah, se você quiser saber a resposta dessa pergunta, até chegar ao final do vídeo, eu falo para vocês por que Deus foi tão fulminante na história de Ananias e Safira. De certa maneira, parecia uma devoção da parte dele, mas assim, é, eles queriam pegar um pouco dessa glória para eles, né? E eu fico pensando assim, tudo que a gente faz que devia ser totalmente glorificar a Deus, às vezes a gente quer pegar um pedaço para a gente, tem que tomar um pouco de cuidado, né? E uma outra forma de glorificar a Deus, assim, principalmente através do livro, é essa questão de obedecer a Deus, né? A obediência é algo que glorifica a Deus. Toda vez que a gente obedece em não pecar, em não ceder à tentação, em fazer aquilo que Deus está falando para fazer, em aceitar um desafio que, sabe, que a gente que não vai ser fácil, ou que mesmo que você tenha muita coisa, você está aceitando esse desafio, assim, é uma questão de glorificar a Deus, né? No começo do ano, quando a gente estava falando sobre os coordenadores gerais do Camping 12, né? A Karina me deu um exemplo, uma lição muito grande, né? Eu tinha chamado ela para ser a coordenadora do camping e ela ficou meio temerosa porque ela tem um monte de coisa para fazer. Esse ano é um ano bem corrido para ela, tal. E ela ela achou que ela não ia conseguir. E aí ela me deu uma lição muito grande. E ela falou assim, ela orou, ela pediu um tempo para orar, ela orou.
Aí depois que ela orou, ela veio falar para mim, não, Joel, eu aceito ser coordenadora geral do camping, porque se tem uma coisa que eu consigo fazer sem Deus, prefiro não fazer. Então, eu quero fazer porque eu sei que eu não consigo, então eu vou precisar de Deus e Deus vai agir na minha vida. Isso foi uma lição muito grande. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente consegue fazer pela nossa própria força, né? E obedecer é isso. Obedecer é você querer fazer, sabe, ouvir a voz de Deus, saber que aquilo é Deus falando com você, e mesmo que você se sinta incapaz, você vai lá e tenta obedecer a Deus na sua vida, né? Então, essa é uma dos propósitos de Deus para a humanidade. Outro propósito de Deus para a humanidade é que nós fomos criados para ser a imagem de Deus, né? A palavra de Deus diz que os céus declaram a glória de Deus e do firmamento proclama a obra das suas mãos, Salmos 19:1. E assim, o livro diz assim que se toda a criação glorifica a Deus, o que o homem tem de especial, né? Se toda a criação glorifica a Deus, o que o homem tem de especial? Porque nada na criação de Deus, além do homem, foi criado à sua imagem, né? Então, assim, tudo que Deus criou foi bom, foi maravilhoso, glorifica a Deus, mostra a sua grandeza, mas, assim, uma coisa que Deus criou, que mostra a sua imagem, é a humanidade, né? Não foi proposital, mas, assim, vou mostrar uma coisa para vocês, né? Eu acho que não sei se alguém aqui já foi para Disney World, Disneyland, lá nos Estados Unidos, né? Mas o Ameixo eu sei que foi, né? Ali. Né? Mas quando você vai lá, é uma coisa absurda a quantidade de imagens do Mickey que você enxerga dentro daquele parque. Tudo tem a imagem do Mickey. Então, assim, a grama tem a imagem do Mickey, a parede tem a imagem do Mickey, os brinquedos têm a imagem do Mickey, tudo tem a imagem do Mickey. Tudo que você olha, aparece duas orelhinhas assim, ó, né? E é muito interessante a ideia de que quando você entra naquele santuário maluco da Disney, tudo que você vê parece o Mickey, né? E assim, todo lugar que você olha, você lembra que tem um rei naquele parque chamado Mickey Mouse, né? Tudo que você vê lá lembra o Mickey Mouse, né? Então, assim, na verdade, eu estou dando essa ilustração para dizer para vocês que quando Deus criou o homem aqui na Terra, ele estava literalmente querendo que todo lugar que você olhasse, você lembrasse que existe um Deus. Que tudo que você vê, todas as pessoas que você enxerga no planeta Terra, você deveria olhar para elas e falar assim: Deus existe, né? Então, assim, esse livro ele traz um pouco dessa ideia, né, de que quando Deus criou o homem à sua imagem e espalhou o homem pela Terra, a humanidade pela Terra, na verdade, ele espalhou a imagem dele aqui na Terra. E sempre que a gente olha alguém, né, a gente olha um bebê, a gente olha uma pessoa na rua, a gente olha um cara estranho na televisão, mas todas essas pessoas foram criadas à imagem de Deus, para que toda vez que a gente olhasse para alguém, a gente pudesse olhar para Deus e entender que Deus ele existe, né? Eu até não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu fiz uma música um dia, né, que falava assim: vejo em você a imagem de Deus que nos criou para o seu louvor, né? É mais ou menos a ideia desse capítulo, essa música que fala assim que Deus tem um prazer em estar com a gente, em ver a gente se amando e tendo comunhão, porque essa é a imagem de Deus. Então, o livro diz assim, que quanto mais eu entendo a Deus, mais eu entendo a mim mesmo, né? Então, quanto mais eu entendo a Deus, mais eu entendo a mim mesmo, né? Então, assim, quando você entende, busca a Deus e tenta conhecer mais de Deus, você acaba conhecendo mais de si mesmo.
Então, assim como Deus, eu sou um ser moral e possuo um senso de certo e errado, né? Vamos olhar então agora um pouquinho para Deus e vamos tentar enxergar assim em Deus o que que nós somos parecidos com Ele olhando para essa estrutura de Deus e como que a gente pode entender um pouquinho melhor. Então, assim como Deus, eu sou um ser moral e possuo um senso de certo e errado. Assim como Deus, eu tenho um espírito que reflete a natureza de Deus e que me permite relacionar-me com Ele, porque Deus, ele é relacional. A Trindade, quando a gente estudou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente vê que existe uma comunhão, ele é uma comunidade, Deus, ele é relacional, e assim, nós também somos seres relacionais. Então, assim como Deus, eu sou um ser relacional, assim como a Trindade de Deus. Então, é muito importante a gente entender que nós fomos criados à imagem de Deus. E quanto mais de Deus eu busco, mais de Deus eu conheço, mais de mim mesmo também eu conheço. Mas até aqui só coisa boa, né? Até aqui só coisa boa, mas a gente tem um problema, o problema é o pecado, né? O que que fez o pecado na criação da humanidade? Deus criou o homem, um ser perfeito, um ser em comunhão com Deus, um ser com esse senso de certo e errado, e aí o homem escolheu pelo pecado. O que aconteceu então? O pecado ele distorceu a imagem de Deus em nós. O pecado distorce todo o nosso julgamento moral. Então, assim, quando você não tem Deus e você vive em pecado, principalmente escravizado pelo pecado, a gente acaba perdendo o senso de certo e de errado, né? Então, assim, quando eu, por exemplo, eu vou para as tribos indígenas que não têm contato com civilização, que não têm contato com Deus, você assim acaba percebendo que eles não têm um senso de certo e errado, né? Uma vez eu estava lá na Funai, lá em São Gabriel da Cachoeira, onde eu morei, e chegou um índio muito bravo. O índio estava muito bravo, né? Um menino tinha engravidado a filha dele, uma coisa assim. O cara estava muito bravo e ele estava ali na cidade, né, no centro urbano de São Gabriel, e ele chegou para o chefe da FUNAI e falou assim, eu vou matar esse cara, porque lá na minha comunidade, se alguém faz isso, a gente pode matar ele, né? Então, assim, ele estava falando que lá na comunidade dele, se ele podia matar e ele nunca ia ser preso. Só que aí o chefe da FUNAI falou assim, tá, lá você pode fazer isso, mas aqui na cidade não, aqui tem lei, né? Então aqui você não pode fazer isso, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando não há lei, você não tem o senso de certo e errado, certo e errado. E o pecado acaba distorcendo esse julgamento. O pecado também, ele obscurece o nosso pensamento e ele dificulta o companheirismo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no slide passado, quando a gente conhece a Deus e vê as características de Deus em nós, tudo que era característica de Deus em nós foi distorcido por causa do pecado, né? O pecado ele vem arrebentar essa ideia de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Então Tiago, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, né? Então, assim, a mesma língua nós bendizemos a Deus e com a mesma língua nós amaldiçoamos o homem, ou seja, o nosso ser integral, ele está contaminado pelo pecado, não só o espiritual, mas está tudo contaminado pelo pecado, né? E esse pecado esse pecado é o que tem, é como um câncer, né? O câncer é uma célula normal que você tem, mas que ela entra numa mutação e ela começa a causar um mal gigante dentro de você e ele vai te matando, né? Então o pecado ele tem entrado como uma distorção, como uma degeneração do ser humano até ele se acabar e morrer. Então, assim, por isso que a gente fala que se você não resolver o problema do pecado na sua vida,
a sua tendência é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque se você não resolver esse problema, você vai morrer. Mas a gente tem a solução, e a solução é Jesus Cristo, né? Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, né? Então, assim, esse texto aqui de Romanos, ele vai trabalhar um pouco a questão da filiação, da adoção de Deus nas nossas vidas, né? Então, ele diz assim, aquele que conheceu de antemão para ser a imagem do seu Filho, e Jesus Cristo, então, ele é o irmão mais velho que a gente tem, e por causa do sacrifício desse irmão mais velho é que nós pudemos ser adotados por Deus para sermos filhos e filhas dele, né? Então, assim, por causa do sacrifício do irmão mais velho é que nós podemos nos tornar filhos também de Deus. Então, Colossenses 1:15 vai dizer o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio como o Filho de Deus, como o primogênito de toda a criação, a verdadeira imagem de Deus. Ou seja, aquele Jesus que veio aqui na Terra, ele era aquilo que todos nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser muito parecidos com Jesus Cristo aqui na Terra, mas a gente não tem conseguido ser como Jesus aqui na Terra, né? Eu coloco um ponto aqui para a gente pensar que geralmente a gente fala sobre a ideia de ser igual a Deus, mas assim, essa ideia de igual a Deus, ela não é correta, no meu ponto de vista, porque a gente nunca vai ser igual a Deus, a gente vai ser parecido com Deus, né? Por quê? Porque, de certa maneira, a gente nunca vai ser igual a Jesus, porque Jesus nunca precisou se arrepender dos seus pecados. E a gente, sim, precisa se arrepender dos nossos pecados. Jesus Cristo não tinha pecado para se arrepender, mas nós temos pecado e nós temos que pedir perdão dos nossos pecados todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Então, essa é uma característica que Jesus não tem e que eu tenho. E que eu tenho que fazer, que é me arrepender dos meus pecados. Né? Então, assim, 2 Coríntios 5:17, ele diz, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a nova criação que o homem se torna, que a humanidade se torna, quando tem um encontro com Jesus, então, nesse momento, nesse encontro com Jesus, então a gente passa a ser uma nova criação, e a partir dessa nova criação, algo está sendo restaurado nas nossas vidas. Então, é muito importante que você entenda que Jesus, a imagem real de Deus, está restaurando a imagem de Deus em nós. Jesus, a imagem real de Deus, está restaurando a imagem de Deus em nós. Então, assim, aquele Jesus que era a imagem de Deus, por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte, porque ele derramou o sangue dele por nós, é que por causa dessa obra que a gente pode, então, agora, porque Jesus pagou pelos nossos pecados, agora sim a gente pode começar o processo de restauração de Deus em nós, né? Então, assim, eu acho super importante a gente entender assim. Eu gosto muito de um pensamento teológico que a Bíblia ela deveria ser dividida em duas partes. Não em Novo Testamento e Velho Testamento, mas a Bíblia devia ser dividida de Gênesis 1 até Gênesis 12 e de Gênesis 12 até Apocalipse 21, 22, né?
Por que, por que eu estou dizendo isso, né? Esse pensamento teológico diz que em Gênesis 12 você tem o início da vida de Abraão e o início das 12 tribos, né? Então, assim, da criação do homem até o Gênesis 3, você tem a queda, né? No Gênesis 3 você tem a queda, quando o homem escolhe pelo pecado, e aí por causa desse pecado, então a imagem de Deus foi destruída, foi degenerada, e aí a partir do 3, então, até o 12, tem um relance de como que a coisa pode acontecer para restaurar essa imagem de Deus em nós. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, que é a vida de Abraão e a formação das 12 tribos, esse então é o processo, é o início do processo de restauração da humanidade. Então, a partir de Abraão, você tem aí um longo percurso de restauração da comunidade e da imagem de Deus em nós. Só que ela não consegue ser completa até a chegada de Jesus. E aí, quando Jesus chega, então, ele dá uma opção para que nós, crendo nele, acreditando nele, tendo fé em Jesus, a gente comece o processo real de restauração nas nossas vidas, né? Então, assim, eu acho que o processo de restauração da humanidade começa em Abraão, quando Abraão é escolhido e ele forma um povo, e através desse povo ia ser luz para as nações, e essas 12 tribos surgem, e aí começa todo um processo que aponta, o Velho Testamento aponta para Jesus, e aí Jesus aparece, e a partir de Jesus, então, a gente tem a concretização do processo restaurador da imagem de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim, é importante a gente gravar essa frase, então, né? Jesus, a imagem real de Deus, está restaurando a imagem de Deus em nós. Bom, esse capítulo é só até aqui, é bem curtinho mesmo, né? E não vou ficar inventando mais coisa também para falar. Eu queria botar um pouco de pimenta no negócio, mas eu não vou colocar hoje não, porque tem um outro capítulo que a gente vai apimentar aí a nossa conversa. Agora abra aí o seu microfone, se você tiver dúvida, se você tiver algo a acrescentar, se você tiver um ponto de vista mais interessante aí para falar, solta o verbo aí, pessoal. Minha dúvida é, por que a Débora não gosta da sua colocação? Eu vou tentar explicar para você. A Débora não gosta da minha colocação quando você fala assim que tudo que eu faço de bom foi Deus que fez, porque existe uma ideia de livre-arbítrio e livre escolha do ser humano. Então, assim, tudo que eu faço de bom pode ter sido uma parte eu mesmo que fiz e uma outra parte que Deus que fez. Então, pode ser subdividido em tudo que eu faço de bom, pode ser subdividido em duas partes. O que realmente foi Deus que fez e uma coisa que pode ser eu mesmo que realizei, entendeu? Eu acho que é mais nesse ponto aí que pega, que ela não curte muito essa frase aí. Tipo, como se a gente só fosse ruim, né? Só fizesse coisas ruins. Que, assim, eu considero que tudo de ruim foi eu que fiz, né? E o outro ponto de vista seria que tudo de bom, realmente, tudo mesmo de bom que eu fiz, foi Deus que fez através de mim. Assim, ele usou a minha vida para fazer coisas boas. Mas existe a possibilidade de ter sido, sei lá, sabe, a gente ter usado essa parte boa para fazer alguma coisa boa. O ser humano produziu alguma coisa boa. Mas assim, lembra, Karina, quando a gente tem a conversa de Jesus com o jovem rico? Uhum. O jovem rico, ele diz assim, porque Deus é bom, né? Aí, porque você é bom. Aí Jesus fala assim, não, ninguém é bom a não ser Deus, né? Eu não sei, assim, eu preciso ver direitinho, mas assim, o que tipo de bondade é essa? Que coisa boa é essa que produz, que Jesus podia produzir, mas Jesus apontou toda a bondade para o próprio Deus, para o próprio Pai. Falou assim, não, só existe um que é bom,
é Deus, né? É nesse sentido que eu tirei um pouco essa frase aí. Mas esse do bom não era porque eles costumavam só chamar Deus de bom, e aí ele tava meio que se falando, bom mestre, meio que elogiando, mas falou, ué, você não tá sendo hipócrita achando, sabe? Você não me considera igual a Deus, só que você tá querendo meio que puxar a sardinha, meio... Eu ouvi falar já disso, tipo, de que você só usava a palavra bom no original para Deus. E aí ele vira e fala, tipo, justamente o que as pessoas costumam falar, ao invés de, tipo, falar, eu realmente sou bom, sabe? Em vez de bater e falar, eu sou bom. Não, não. Bom, só Deus. Eu não lembro exatamente a etimologia lá, a origem do bom, precisava dar uma olhada, mas faz sentido, o que você falou faz sentido, assim, o cara queria dar uma bajulada ali no mestre, né, e fala, pô, esse mestre aí veio de Deus, esse mestre veio de Deus, né, e aí Jesus apontou totalmente para Deus, não, o bom é só Deus, né, talvez tenha essa questão mesmo. Mais alguma dúvida da humanidade? Nenhuma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amandinha, Marquinhos, tem alguma? Eu tenho uma dúvida Fala, Amandinha. sobre a nossa natureza. Por exemplo, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí você pensa que Adão e Eva naturalmente eram, sei lá, vindos de Deus. E aí depois do pecado, a gente passou até a natureza do pecado? Ou... Não sei, achei meio confusa com isso. Qual seria, tipo, a nossa natureza? É o pecado ou é a questão, aí continua sendo, tipo, a imagem e semelhança de Deus? Não sei. Eu entendo assim, você foi criado à imagem de Deus e você continua sendo a imagem de Deus. Agora, por conta do pecado de Adão e Eva, então, assim, é como se uma doença entrasse no corpo de todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva, e essa doença está degenerando, está estragando a imagem de Deus em você. Você continua sendo imagem de Deus até você morrer, mas você pode morrer totalmente destruído pelo pecado, ou você pode morrer sendo regenerado e restaurado por Jesus, a imagem perfeita que deveria ser a imagem de Deus, entendeu? Nesse sentido, assim, de que a gente tem a natureza pecaminosa embutida na imagem de Deus em nós. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, a natureza Entendi. pecaminosa está embutida na nossa imagem de Deus em nós. Então, por exemplo, uma coisa que me chocou muito foi quando eu fui lá para Cracolândia pela primeira vez, né? E eu olhei assim as pessoas da Cracolândia, assim, centenas de pessoas assim, destruindo a imagem de Deus neles. Mas eu estava ali orando e Deus falou assim: olha, Joel, olha em volta de você, todas essas pessoas ainda são a imagem de Deus aqui na Terra, mas elas estão se destruindo por causa do pecado, entendeu? Então, assim, eu entendo nesse sentido de que todos nós somos a imagem de Deus, mas essa imagem está distorcida e está sendo destruída pelo pecado nas nossas vidas, enquanto a gente não encontrar com Jesus, a gente não vai começar uma restauração nas nossas vidas por conta da graça de Deus. Entendeu? Entendi. Valeu. Mais alguma pergunta? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Luquinhas, se quiser fazer um comentário. Hoje ele está dando um trabalho. Tá dando um... Mas eu estava
quando eu tava lendo, né, o capítulo aí, eu tava com ele no colo, né? E aí uma coisa que até, assim, eu senti que foi muito legal, assim, no Gênesis fala, né, que é imagem e semelhança, e eu ficava olhando para ele assim, e, tipo, acho que Deus também, né, olha pra gente e falando, né, que meio que com esse sentimento. Talvez o pessoal aí não vai entender muito bem, né? Mas para quem já é pai, a gente fica olhando às vezes assim e as pessoas às vezes falam, tá a cara do pai, a cara da mãe, né? A cara da Aline, a cara da... E não sei, assim, foi muito legal. Eu estava com ele no colo e quando eu li isso, eu falei, poxa, acho que Deus também se sente assim, né? Olha com amor. E é muito legal. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, apesar dos apesares da humanidade estar longe dele, ele continua olhando para a humanidade como a imagem dele aqui na Terra, né? E a gente deveria ter mais disso nas nossas vidas. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos encerrar por hoje. Ursinho, você está em silêncio? Urso, faz uma oração para a gente aí, para terminar essa aula de hoje. Eu tô aqui pensando. Dá pra ouvir aí? Dá, Dá. agora dá. Eu tô aqui pensando, mas eu acho que é um capítulo que eu já li. Que acho que você vai falar mais pra frente. É pecado. Deixa o pecado para a próxima aula. Porque eu não consigo, por exemplo, eu tô olhando o Luquinhas assim, aí eu não consigo entender como é que um bebezinho assim já é pecador, sabe? Se ele nasce com imagem e semelhança, como é que ele, por exemplo, mal sabe mamar sozinho? Eu vi o Ameixa dando de mamar pra ele agora aí, que, tipo, se o Ameixa não der, se a Aline não der, ele vai morrer. Tipo, ele depende muito deles. E como é que a gente pode olhar um bebezinho desse, igual ele tá olhando pra câmera agora, assim, e dizer que é um pecador já e precisa já reconhecer Jesus, né, quando ele tiver maturidade, essas coisas, por ser imagem e semelhança, é uma coisa que é difícil de entrar, assim. É bonitinho e lindo, mas é pecador miserável. Dá trabalho também, né? À noite, então, você vai ver de madrugada. Deixa eu dar um berro e você falar, menino. Menino. Bom, na próxima semana a gente vai ver a questão do pecado e a gente vê essa questão, né? Se os bebezinhos que falecem, eles vão para o céu ou vão para o inferno. Tem pecado, mas eles não confessaram e nem foram batizados. E agora? Né? É um assunto complicado, né? Como que a gente enxerga tudo isso? Aí semana que vem, então, quando a gente estudar o pecado, a gente tira essa dúvida. Aliás, tem várias. Semana que vem tem várias dúvidas cruéis aí que a gente precisa trabalhar na questão Quando eu tinha 3 anos, meus pais contaram na questão da salvação e tal, e aí eu quis fazer oração. O Marcos tinha 1 ano, né? Marcos, você precisa aceitar Jesus, se você morrer, você vai pro inferno, não! Aí o Marcos, tipo, era um bebê, ele nem falava, ele nem nada, nem estava lá. Aí meus pais, não, Karina, ele não entende ainda. Não, meu irmão, sim! Mas nem Semana lembra que disso, mas vem. ele fez a oração com uns 2 anos. E aí eu fiquei insistindo todas as vezes. Até hoje. Semana que vem a gente trabalha um pouco dessa questão, então. Rodrigo, você pode fazer uma oração para a gente terminar, então? Eu posso. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por esse estudo, onde a gente pôde aprender um pouco mais de Ti, Pai, e esses estudos têm despertado o nosso interesse em conhecer mais o Senhor, Pai, né? Se aproximar mais de Ti. Obrigado pela vida do Joel, da Karina, do Ameixo, do Lucas, da Aline, da Amanda, do Eric e do Marcos que estão aqui, Pai, nesse grupo agora, e também daqueles que não puderam participar, Pai, que vão ouvir esse áudio mais tarde. Então, que o Senhor possa continuar conosco, Pai, nessa semana, a gente possa estar buscando mesmo o Senhor, Pai, através da palavra, da oração, e que a gente possa estar buscando não só aprendendo sobre a imagem e semelhança, mas que a gente
a partir do entendimento que a gente possa já estar adquirindo, para que a gente possa correr atrás dessa restauração, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados todos os dias, Pai, reconhecendo que sozinho a gente não consegue fazer nada, Pai. Amém. Que nós necessitamos de Ti. Obrigado, cuida dessa noite, que a gente possa estar descansando e o resto da semana também. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe aí. Ouviu a resposta de oração, o berrinho? Na hora.